Convido agora a professora Marilda de Paula Silveira, que falará pelo Movimento Inovação Digital MID. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, antes de mais nada, eu registro a honra de estar aqui representando o MID, que é o Movimento de Inovação Digital, que é congregado de mais ou menos 150 empresas que se dedicam ao ramo da intermediação. Nunca excede dizer que o MID parte do pressuposto da OIT de que a exploração do trabalho ela tem que ser intermediada pelo direito, para poder garantir a ética nas relações daquelas pessoas que só têm a sua força de trabalho para poder entregar. A gente também parte do pressuposto de que a democracia também é uma tecnologia. É uma tecnologia, uma máquina que tem que entregar valores no final. E para entregar esses valores no final e cotidianamente, a gente precisa apertar alguns parafusos. A sensibilidade é identificar se esses parafusos que a gente apertava até então são suficientes para poder garantir essa entrega no mundo que existia para esse mundo que existe agora, que nunca existiu. A pretensão do MID é ampliar um pouco o cenário dessa discussão para poder trazer contribuições para a decisão dessa corte, como amicus curiae, e a gente tenta fazer isso através de dados, alguns pressupostos e considerações. Os primeiros pressupostos são 3. O primeiro, que a complexidade da vida e das relações contemporâneas afastam soluções binárias. E esse nos parece um ponto relevante. Porque o segundo pressuposto é preciso reconhecer que, até então, a proteção do trabalho foi estruturada de forma binária, com uma distinção clara em categorias de trabalho subordinado e não subordinado, e talvez essa questão, esse mundo binário não dê conta da realidade que hoje é, que nunca foi. Em terceiro, a proteção do Estado brasileiro e o direito público tem reconhecido a necessidade de se afastar dessas soluções binárias, sobretudo no sistema de proteção de direitos. Nada mais foi isso que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fez, quando criou outras alternativas ao que a administração pública sempre fez com o ato administrativo. Ou fica ou sai. Agora não é mais assim. A gente tem regra de transição e a administração pública é obrigada a considerar os efeitos dos atos da anulação desses atos no mundo real. Esses pressupostos se ligam a uma consequência. A proteção do trabalho individual não pode ignorar a proteção do trabalho enquanto ecossistema. Uma vez que o trabalho em plataforma, a proteção para um trabalhador pode representar a supressão de direitos para outros. E esses dados, embora nós não tenhamos, a gente tenta refletir aqui a partir das hipóteses que são colocadas nas ações trabalhistas e nas empresas que congregam o MID, que são 150, mas que revelam algum universo relevante. Pois bem, os dados do MID, como associação de aproximadamente 150 empresas, eu repito, são um importante termômetro desses apontamentos. E eu destaco um primeiro ponto. A intermediação do transporte está contida em uma diversidade enorme de mercados e, portanto, de conexões que atraem os mais diversos regimes jurídicos. Não é só transporte individual de passageiros, não é só transporte de mercadorias, é um ecossistema enorme de negócios diversos, com regimes jurídicos diversos, com relações próprias e que devem ser consideradas individualmente, fora, repito, desse sistema binário. O MID congrega porção significativa em número e escopo dessas instituições e modelos de intermediação entre consumidores finais e estabelecimentos comerciais. Todas as associadas do MID são instituições cujos modelos de negócio se baseiam primordialmente na incorporação e no desenvolvimento de novas tecnologias para a oferta ou intermediação de bens e serviços. Buscando respostas para o regime jurídico adequado, a gente busca, na verdade, mais do que dar respostas, ajudar a formular as perguntas e dar visibilidade para a grande diversidade de dinâmica na intermediação dos consumidores, que, em maior ou menor medida, pode envolver atividade de transporte. São negócios que vão da reciclagem a serviços jurídicos, da saúde à alimentação. Considerando, então, apenas os associados do MID, foi difícil, eu confesso, inclusive tentar fazer um framework que revelasse essas categorias de uma forma que eu conseguisse ler aqui.
Mas, a partir do ramo da atividade, eu dividi essas atividades em 12, partindo da minha própria métrica, e cada um, quando fizer da sua, pode chegar a uma métrica diversa, certamente, considerando todas as empresas desse ramo de atividades, o número será maior. 27% são do ramo financeiro, 13% de negócios, 12% de entregas, 11% da saúde, 9% varejo, 6% da mobilidade, 6% de serviços, inclusive serviço doméstico e pequenos serviços, 3% suporte TI, 3,13% ambiental e energia, 2,3% imobiliário, 1,5% jurídico e 0,78% educação. Em todos esses negócios há 2 pontos em comum: a utilização da tecnologia para criar novos mercados e a pretensão de autonomia, que é apontada por grande parte das pessoas que aderem a esse modelo de negócio. De acordo com os dados de pesquisas realizadas pelo Datafolha e pelo SEBRAP, que são dados que não são nossos, o SEBRAP, inclusive, que estará aqui nessa audiência pública, especificamente no ramo de transporte no ano de 2023, 90% de pessoas entrevistadas consideraram que a flexibilidade e a autonomia eram critérios importantes para a escolha para exercer atividade. Não estou dizendo que isso seja a única coisa importante, mas 90% registravam essa importância, e o ponto é como equilibrar isso. 77% preferem manter o modelo atual do que um outro nessa estrutura binária, e 1 em cada 10 não está procurando uma outra atividade. Eu compreendo, e é importante registrar, o MIDI compreende, a perspectiva dos outros expositores que nos antecederam, mas essa dinâmica de intermediação não levou a vida para plataformas digitais como a vida era. Ela criou uma nova forma de se relacionar com a oferta e com as atividades. E essa forma, repito, não é compatível com essa solução binária que passa por definir se há ou não há subordinação apenas. Essa pluralidade em si já revela que o regime jurídico da relação estabelecida entre parceiros e plataformas não é único. Um segundo ponto. Os dados das ações trabalhistas reforçam essa conclusão. Por quê? Das 45 mil ações ajuizadas pelas plataformas, contra as plataformas, é o dado que eu tenho até o momento, a gente não identifica nenhum apontamento para uma solução alternativa, que é a pergunta que Vossa Excelência direcionou na questão número 4. Como é próprio da Justiça do Trabalho, as soluções são sim ou não e não refletem a complexidade e a pluralidade dessa dinâmica. Essa conclusão também é reforçada pelos dados de volume das ações, que em 2014 era 1, em 2015, 9, em 2018, 258, em 2024, 12.152. Alguns dados relevantes. As causas têm valor estimado somado de 5,18 bilhões de reais. O valor médio das demandas, 125 mil reais. A Justiça do Trabalho se dividiu quase que 50% entre reconhecimento de vínculo e não reconhecimento de vínculo. O terceiro ponto, dada a condição do MIDI, os impactos do vínculo no modelo de negócio. E eu registro 3 pontos. A falta de capacidade de absorção dos custos no mercado de consumo, o aumento da carga tributária e o impacto no ecossistema de trabalho. Diante da limitação do tempo, eu gostaria de registrar um último ponto relacionado à análise do direito comparado, que foi trazida aqui como conclusão peremptória de que outros países teriam considerado o vínculo como pressuposto ou que teriam invertido o ônus da prova. É preciso dizer que não são poucos os autores e os pareceristas que chegam exatamente à conclusão oposta, analisando os mesmos dados. E por que isso acontece? Porque o que é o vínculo é que é relevante. O que contém quando eu digo que há reconhecimento do vínculo. E sem entrar no mérito especificamente da natureza do vínculo e o que contém esse vínculo, eu vou trazer um dado para diferenciar esse ecossistema internacional aqui do Brasil, com números. Na Espanha, são 18.480 só para o grupo de transportadores individuais. Na França, 50 mil. Portugal, 69 mil. Reino Unido, 60 mil. Chile, 70 mil. Colômbia, 88 mil. Aqui no Brasil, esse é o número de ações trabalhistas. Essa é a dificuldade de trazer, de transportar
um regime jurídico internacional para o âmbito próprio do Brasil. E agora, finalmente mesmo, eu vou trazer 5 dados do SEBRAP, que vai estar aqui, que vão ser atualizados, para poder ilustrar esses dados públicos no 4º ponto que me parece relevante para fazer essas questões que levam. A última, que eu só tenho 5 segundos. Em média, 40% dos parceiros dessas plataformas que foram investigadas pelo SEBRAP recebem mais de 3 salários mínimos, o que é importante para dizer que, e reforçar o ponto, de que o respeito e a preservação de direitos individuais de determinados trabalhadores, que é muito importante, afeta o direito de outros trabalhadores. E o ponto aqui é como equilibrar isso sem suprimir mais direitos do que preservar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marisa de Paula Silveira.